irmãs, cumprimento a todos os participantes com a paz do Senhor. Aqui é o Diácono Daniel, é o Ministério Missionário do Poder de Deus. E para mim é uma alegria estar nessa noite e poder compartilhar esse momento tão especial que o Senhor nos concede juntamente com todos e todas que fazem parte desse grupo. Nós convidamos os irmãos, as irmãs, a todos para nós abrirmos a nossa Bíblia, os que podem aí, se estiverem acessíveis. Abram, por favor, no livro de Jó, no capítulo 1. Nós iremos ler 2 versículos da palavra de Deus que se encontram aqui no livro de Jó. O versículo 20 e o versículo 21 do primeiro capítulo. Meu Deus, peraí. Falou? Glória a Deus. Aleluia. Vamos então fazer a leitura da palavra. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21 está escrito: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a cabeça, e prostrando-se adorou, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Jeová deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Aqui nessa passagem que nós lemos, nesses 2 versículos, nós vamos observar, nós vamos ver a reação, a atitude, o comportamento que Jó teve diante de todas as notícias, diante de tudo aquilo que ele havia acabado de ouvir, diante de todos os acontecimentos que ele acabara de saber que tinha acontecido com o seu gado, com os seus funcionários, com as pessoas que trabalhavam ali para ele, e também com a sua família, os seus filhos que haviam morrido. Então Jó, ele recebe agora essa notícia, ele recebe agora aquilo que certamente nenhuma pessoa deseja receber, que nenhuma pessoa espera receber em momento algum, embora a gente saiba que a gente está cercado vive momentos e situações difíceis na nossa vida, mas nós nunca estamos prontos, nós nunca estamos preparados para as más notícias. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o que nos encanta aqui nesse texto, o que nos encanta aqui nessa palavra, é a reação, é algo que nos chama a atenção, é algo que serve como um grande exemplo da atitude, da reação que ele teve diante de tudo aquilo que ele recebeu. Ou seja, as notícias ruins, as circunstâncias e as situações não foram capazes de parar a adoração desse homem, de parar a adoração desse homem, que no versículo 1, logo do primeiro capítulo mesmo, a própria palavra vai definir as suas características. Então Jó, ele vai reagir a esse momento, ele vai reagir a todo esse caos, porque na verdade tudo que ele recebe, as notícias, é muito mais do que notícias ruins, é na verdade notícias terríveis. Mas aqui nós aprendemos uma lição, nós aprendemos algo, e que nós devemos meditar nesse contexto, tudo aquilo que ele passou, e mesmo assim, ele continuou adorando a Deus. Mesmo assim ele permaneceu íntegro, mesmo assim ele permaneceu fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em João no capítulo 4, qual é o tema desse que nós demos a esse culto, adoração ao Espírito e verdade, nós vamos ver algo bem interessante. Em João no capítulo 4, nós vamos ver o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E ali nós aprendemos algumas coisas desse diálogo, dessa conversa que o Senhor ele tem com aquela mulher. Em João no capítulo 3, nós vemos Jesus falando sobre o novo nascimento. Em João no capítulo 4, Jesus vai falar sobre adoração. Ou seja, não existe adoração sem que antes tenha acontecido o novo nascimento, sem que antes a pessoa tenha nascido de novo. E é por isso que Jesus ele vai deixar esse ensino, ele vai deixar essa verdade, porque ele começa a conversar com aquela mulher, e observamos que aquela mulher, ali por ser uma samaritana, ela vai falar algo para ele, porque ele era judeu, ela sabia que ele era judeu e ele era samaritano. E aquela mulher vai apresentar uma dúvida.
Continuando aqui, irmãos. Continuando, aquela mulher ela vai apresentar uma dúvida para Jesus. Ela vai fazer uma pergunta. E Jesus vai ser muito preciso naquilo, porque ali Jesus não fala somente, não traz somente um ensino, não traz somente uma doutrina, mas ele traz também uma receita, porque ele vai declarar para aquela mulher, ela vai falar: os nossos pais serviam neste monte e vocês dizem que o lugar de adorar é no templo, é em Jerusalém. E Jesus falou: nem no monte, que era o Monte Gerizim, nem no templo. Os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória, aleluia. Aleluia. Adorar a Deus não é algo tão simples. Adorar a Deus não é algo fácil. Meu Deus. Porque, e nós observamos muito isso aqui nessa passagem que nós vemos. Jesus está falando sobre adoração para aquela mulher, mas ele não está falando somente sobre adoração. Ele está falando sobre a adoração que o Pai procura, sobre a adoração que sobe, sobre a adoração que se apresenta de um cheiro suave, que os anjos levam. É dessa adoração, é essa adoração que o Pai ele procura, é isso que ele busca. E é por isso que vai falar, o Pai ele procura. Por quê? Porque os adoradores eles não estão em todos os lugares. Então, mas esses lugares em que eles estão, o Pai ele procura. Para que assim, porque o Pai ele observa, ele vê, ele contempla a adoração daqueles que o buscam, daqueles que são retos, daqueles que são sinceros. E o exemplo tremendo de um dos maiores homens de toda a história que nós vemos, ele se encontra aqui dentro, o qual nós sabemos, nós vemos, está registrado aqui para que nós possamos ter acesso. Esse homem se chamou Jó. Jó ele deu uma resposta às notícias, ele deu uma resposta ao caos, ele deu uma resposta diante, ali claro, do momento mais difícil da vida dele. Ele permaneceu adorando, ele permaneceu, continuou servindo a Deus. A resposta de Jó para as notícias ruins, a resposta de Jó para as circunstâncias difíceis, para a perda, para as frustrações que ele teve que enfrentar naquele momento, foi adorar. Eu não sei qual tem sido as suas respostas diante do que você tem passado. Eu não sei qual tem sido as suas reações. Eu não sei o que você tem, como você tem reagido. Mas aqui está um exemplo, aqui está aquilo que o Senhor deseja de nós. Diante das situações, diante das dificuldades que nós passamos, o Senhor ele quer que você adore. O Senhor quer que você permaneça adorando a Ele. É isso que vai agradar a Deus. É isso que vai fazer com que o Pai ele continue contemplando, ele continue assim ainda mais te abençoando. É a sua resposta diante daquilo que você passa, daquilo que você enfrenta, mas mesmo assim você decide permanecendo em adoração, permanecendo adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a base de Jó para que ele adorasse não estava na riqueza, não estava na família, embora a família fosse importante, não estava em seus bens, mas a base de Jó ali era o próprio Deus, porque a adoração dele ali tinha a sua base no Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja teu nome. Então nós observamos, analisando aqui todo o contexto, a gente sabe muito dessa história, mas nós sempre temos algo, que o Senhor quer nos passar, tem sempre algo novo, a palavra ela se renova. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então o Senhor tem sempre algo a nos ensinar através da sua palavra, através dos exemplos que Ele deixou, através das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás ele vai se apresentar diante de Deus. Ele vai, assim como os anjos estavam ali, Satanás se apresenta. E o Senhor então vai fazer uma pergunta para ele. Olha a pergunta de Deus. Tem visto o meu servo Jó? E é interessante que aqui no versículo 1 do primeiro capítulo, qual nós estamos lendo, o escritor aqui que vai escrever a história, ele vai falar de 4 características de Jó. Ele era um homem íntegro, algumas traduções está sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, depois que ele narra, aí vai ser escrito esse encontro, essa reunião que teve no céu entre os anjos e Deus e a conversa que Deus ele tem com Satanás. Mas observe no capítulo 2, ainda na verdade no capítulo 1, no versículo 8, observe que o narrador se esqueceu de uma característica que Jó tinha, que ele não viu, que ele não percebeu. Mas aquilo que ele não percebeu, o Senhor viu em Jó. Porque o Senhor vai perguntar assim para Satanás:
Observaste tu meu servo Jó? Olha a característica que o homem não conseguiu ver Jó que Deus viu. Porque não há outro na terra como ele. Porque não há outro como ele na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Na forma de viver, no comportamento, na atitude e na adoração, não tinha ninguém igual a Jó. Não tinha ninguém como ele. Deus, ele viu isso. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que se desvia do mal. Glória a Deus. Então aqui é aquilo que as pessoas não percebem. Porque na verdade a gente tem que dar fruto. Mas só Deus nos conhece por completo. Ele sabe da nossa vida, do nosso comportamento. Nosso comportamento ainda é aquilo que as pessoas não veem em nós. O Senhor, ele vê em você. Glória a Deus. Então permaneça glorificando, permaneça exaltando, permaneça orando, permaneça adorando a esse Deus que te contempla, a esse Deus que sabe, que está te vendo, que está te contemplando, que sabe daquilo que você precisa. A resposta que você tem que dar para as circunstâncias, independente delas, quais sejam, é permanecer adorando, permanecer louvando e bendizendo teu Criador, aquele que te deu vida, aquele que tem te sustentado, aquele que tem provido, aquele que tem te livrado de ciladas, aquele que tem guardado a tua vida e a tua família. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó, ele vai dar essa resposta. E Deus aqui com Satanás, ele vai fazer essa pergunta. Mas analisemos a continuidade. Porque Satanás também vai fazer uma... Deus, ele vai perguntar. Mas agora Satanás, e a gente não pode esquecer que Isaías 14 e Ezequiel 28, eles falam de Satanás, eles falam sobre a queda. Porque Satanás também entende de adoração, ele já foi um adorador. Só que ele não foi fiel, assim como já foi fiel, mas Satanás não foi, na oportunidade que ele teve. Então ele sabe que a adoração, ele entende também de adoração. Tudo que ele quer arrancar, ele quer interromper a nossa adoração. Sendo que ele não pode mais adorar, mas ele entende de adoração. Então ele vai perguntar para Deus agora, ele vai falar com o Senhor. Acaso não teme Jó a Deus por interesse? Ou seja, ele vai querer jogar diante de Deus, vai querer falar para Deus. Deus está falando que Jó é reto, que Jó é sincero, que Jó é temente a ele, que se desvia do mal. Em outras palavras, que Satanás está falando aqui que Deus não está falando a verdade e que Jó também não é íntegro, não é verdadeiro. Ou seja, ele está falando, no contexto aqui, que Deus não está falando a verdade, está chamando mentiroso. Então, por ele ter falado essa palavra, então Deus agora vai permitir que Jó passe por tudo isso, que Jó ele enfrente, porque Deus já havia dado a palavra, Deus já havia definido que ele era íntegro. E a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles vão fazer... Deus, ele faz um acordo com Satanás aqui, porque ele vai permitir. Até porque no versículo 10 vai nos falar a respeito da vida de Jó. Não somente a riqueza, não somente a família, não somente os bens, mas tinha algo em Jó que Satanás ele não podia tocar nele. Tinha uma cerca, Deus o cercava, tinha uma proteção. Entenda que se você está caminhando com o Senhor, entenda que você está buscando a sua presença continuamente, acredite que há uma proteção na sua vida. Louvado seja o nome de Deus, aleluia! O Senhor, ele te guarda. E a palavra de Deus, ela vai dizer que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que os temem e os livra do mal. Jó tinha essa proteção e por isso... Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Mas Deus agora vai permitir. Deus agora vai permitir que Jó ele passe por esse momento, por essa dificuldade, por essa provação. Deus vai permitir, porque Satanás, ele te serve por interesse, pelo que tu faz por ele, não pelo que tu és. Mas então, agora vai começar um momento difícil da vida de Jó, no versículo 13 do capítulo 1. A gente começa a ver os acontecimentos, a gente começa a ver tudo aquilo que Satanás, ele com permissão de Deus, ele fez a vida de Jó, tirando os bens, tirando a sua riqueza. Ele era o mais rico do Oriente. Então, do dia para a noite, o homem se torna pobre. Ele tinha uma família, e da noite para o dia, ele agora não tem uma família completa. Os seus filhos se foram, e Jó agora está diante do momento mais difícil da sua vida. Diante de um caos, podemos assim dizer. Mas nós já lemos aqui a resposta dele.
Nós já vimos a sua reação diante de tudo isso que aconteceu na vida dele. A adoração nos dias de tribulação. Nos dias de tribulação, Jó permaneceu adorando, ele permaneceu servindo, sendo fiel ali no que ele fazia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos nos esquecer de tudo isso que está escrito, que nós temos que tomar como exemplo para a nossa vida, porque assim como aconteceu na vida dele, nós também passamos por esses momentos, nós passamos por dificuldades. A gente sabe que nós não estamos num momento fácil, né? Isso não só em relação nacional, mas a nível nacional, a nível mundial, a nível global. A situação que glória a Deus, milhões de aleluia, pessoas estão enfrentando não são fáceis. Então por isso adorar a Deus em espírito e verdade não é fácil. E esses momentos eles chegam justamente para isso, para provar se a nossa adoração ela é sincera. A adoração ela é em espírito e em verdade. Eita, porque Deus. aqueles que não adoram, aqueles que são somente de lábios, nesses momentos eles param, nesses momentos eles retrocedem, eles não continuam, eles não permanecem. Por quê? Porque não é verdadeiro. E uma das coisas que Deus falou sobre Jó é que ele era sincero. E a palavra sincero, ela vem de um tempo bem antigo, quando as pessoas, os escultores, eles faziam as suas esculturas e então eles colocavam nas praças para vender. Então eles faziam ali, colocavam na praça, só que algumas apresentavam alguns defeitos, outras quebravam. E alguns acabavam remendando, acabavam colando, porque senão eles tinham que refazer tudo de novo. Mas alguns, para não fazer tudo de novo, eles acabavam remendando aquela escultura, para que pudesse vender. Só que os compradores, quando eles chegavam, a primeira coisa que eles perguntavam era: esse produto, ele é porque as pessoas colavam com cera. Só que eles faziam essa pergunta: é sincero? Ou seja, é sincera? Porque se não fosse, com o calor do sol, eles faziam o teste, eles colocavam no sol. Então se aquele objeto ali com a cera iria derreter. Então se ele fosse um produto original, se fosse verdadeiro, ele permanecia intacto. Mas se tivesse cera nele, se tivesse aquela massa, então a cera ia derreter e ele ia ver que aquele produto não era verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles perguntavam por isso, eles faziam o teste. E Deus ele fala: Jó é sincero, ele é verdadeiro, que sai da boca verdade. Porque a pessoa que é verdadeira, ela não é hipócrita. Ela fala o que ela é o que ela é e ela diz o que ela sente. E Deus ele dá esse testemunho de Jó, de que ele era sincero. Louvado seja o nome do Senhor. Jó era reto. Reto é aquela pessoa que tem propósito. Aquele que sabe onde ele quer chegar e ele chega até aquele local porque é o propósito dele. Ou seja, se você é uma pessoa reta, e se você começa, exemplificando aqui, se você começa a trabalhar como um cozinheiro, você como dono do restaurante, porque você vai até o final. Então Deus está falando sobre isso. Jó ele vai até o final, porque ele é reto. Deus falou para Satanás: ele é temente a Deus, é aquele que guarda a palavra. Temente é aquele que ouve. Jó vai falar lá no capítulo 42 que é Deus de ouvir. E aquilo que ele ouviu sobre Deus, ele guardou no coração. Então, temer a Deus é guardar a palavra. Temer a Deus é, diante dos seus mandamentos, é obedecer o que ele fala. Louvado seja o nome do Senhor. Glória! Glória a Deus, aleluia. E uma última característica que o escritor de Deus também vai falar é que ele se desviava do mal. Aqui está um dos grandes motivos de muitas vezes a pessoa acabar perecendo, de a pessoa acabar passando por um constrangimento, por uma situação indesejável. Por quê? Porque ela não observa e não analisa essa característica tão nobre que Jó tinha. Ele se desviava do mal. Jó sabia que ele era fraco, Jó sabia que tinha coisas que ele não podia com aquilo. Então, se ele não podia com aquilo, ele se desviava, porque ele sabia que ele não podia enfrentar aquilo, ele sabia que ele não tinha força para enfrentar. Então ele se desviava de uma situação que ele viesse fazer com que ele cedesse, que viesse fazer com que ele pecasse. Aleluia. Porque esse foi o erro de Eva e Adão no jardim. Tudo que Eva e Adão precisavam fazer para que eles permanecessem adorando ao Pai, em comunhão, em intimidade com o Senhor, era se desviar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles não fizeram isso. Então, se desviar do mal é exatamente isso. Essas as minhas fraquezas.
A pessoa é forte quando ela reconhece as suas fraquezas e se desvia daquilo que ela pode fazer com que ela peque. E Jó, ele tinha essa virtude, ele tinha essa característica. Então, se ele não podia com aquilo, ele se desviava. Ele permanecia servindo a Deus de forma fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, Deus, aleluia! ele vai falar sobre essas grandes características que Jó tinha. E essas são as verdadeiras características de um verdadeiro adorador. Porque Aleluia! vai chegar os momentos difíceis, vai chegar as situações e que somente o Senhor poderá nos sustentar. Essas lutas que nós enfrentamos é que nós iremos dar testemunho se nós verdadeiramente somos ou não esses adoradores que Jesus ele vai falar. O Pai procura esses adoradores que adoram o Espírito e em verdades, que não param no meio do caminho, que permanecem, que são perseverantes, que mesmo a sua vida não estando da forma que ele quer, mesmo assim ele continua, porque a sua fé não está na situação, na circunstância, no favorável, está naquele que pode fazer todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai ter que Finaliza. 7h30. Pode finalizar? 8h30. Você está sendo conduzido pelo Espírito Santo, meu filho. É você e Deus agora. E aí, Liscardo, fala o quê? Então vai, manda aí. Glória a Deus. Vamos aqui então, né, partir para a parte final, né, já finalizando nossa participação, sendo grato a Deus, falando, né, algumas das características desse homem, e na verdade não somente dele, mas como Jesus ele falou para aquela mulher sobre esse tipo de adoração que nós temos que tomar como exemplo, que é uma adoração que o Pai busca. Deus ele falou para Samuel: vem e unge a Davi, porque Deus já tinha escolhido um segundo o seu coração. Deus vai falar com Samuel a respeito de Davi e ele vai falar: já achei. Ou seja, Deus procurava alguém como Davi. Deus ele procura características em homens na terra que o glorifiquem. E as características que ele procurava em uma pessoa para que fosse o verdadeiro rei de Israel, ele achou em Davi. Então ele vai falar: Samuel, pega o teu chifre, pega o teu azeite e vem, porque eu achei. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia, Jesus! Que é verdadeiro. Então ele vai mandar Samuel ungir Davi. E Davi é considerado o maior rei de Israel, é tido como o maior rei de Israel, porque Deus o encontrou, porque Davi era sincero também. E a gente sabe, Davi teve falhas, mas ele era sincero, ele tinha as características do verdadeiro adorador. Não por acaso ele vai ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Então, a história não termina aqui no capítulo 1 e 2. A gente sabe que aqui começa um momento difícil na vida de Jó, é o início. As notícias que ele recebeu foram só o início, mas observe a resposta que ele dá só para o começo. O começo de tudo aquilo que estava acontecendo, porque não parou por aí. A gente às vezes resume, né, lê muito esse capítulo 1, 2 e 42 e esquece do restante. Mas Jó continuou sofrendo, Jó continuou padecendo, ele continuou sendo caluniado por aqueles que diziam ser amigos dele. Oh Deus! Todavia, o versículo 22 do capítulo 1 nos diz algo muito interessante também, porque apesar de todos esses acontecimentos, Jó não pecou nem atribuiu nada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Jó reconheceu que os atributos de Deus eles são infalíveis, os atributos de Deus não falham. Então se ele atribuísse alguma coisa a Deus, ele teria falado que Deus ele falha, que Deus é falível. Mas ele não atribuiu nada. Quando a sua esposa se levanta, e ali não é simplesmente a esposa dele falando. Oh, aleluia! Ali é Satanás. Satanás ele se apresenta diante de Deus. Mas depois ele aparece também de outras formas. E é importante a gente estar atento. Por isso que a palavra fala para que a gente vigie, para que a gente esteja em vigilância. Porque a gente não sabe de onde está vindo essa palavra, a palavra que nós ouvimos. A gente não sabe quem está falando. Então, a atenção para fazer com que nós demos a resposta certa. Ou se for, na verdade, não precisamos nem dar resposta às vezes. Precisamos ficar em silêncio. A mulher de Jó, diante de todo o caos que ela está vendo, e ela continua vendo seu esposo adorando, ela vai falar, vai dirigir uma palavra ali. Satanás vai usar os lábios dela e vai falar. Porque ele não conseguiu com tudo aquilo. Então ele vai agora usar a mulher. A mulher que estava do lado dele, a mulher que ele esperava que
o ajudasse, que o fortalecesse. Na verdade é aquela que vai proferir uma palavra que também vem desagradar o seu coração, que desagradar ali. Mas Jó, ele tem uma resposta para aquela mulher. Ele tem uma resposta para aquilo que Satanás falou através da vida dela. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por quê? Porque Jó era um homem que guardava a palavra. Então é importante isso. A palavra vai dizer lá no Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jó tinha guardado essa palavra, então ele, nesse momento, no momento necessário, ele vai dar a resposta certa, porque ele tem palavra dentro dele, ele tem palavra no coração. Então você precisa de palavra para que você possa dar resposta. Aleluia. Guarde a palavra e você vai repreender ali qualquer maldição na palavra. Jesus, ele venceu, o diabo foi na palavra. Então é importante termos a palavra de Deus, porque ela será uma arma na hora do ataque de Satanás. Nós daremos ali uma resposta. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou mandar o último. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que finalizando, né, nós estávamos aqui próximos de encerrar, e aqui nós temos então o final. No capítulo 42, nós vamos ver que Deus, ele vai dar tudo em dobro. Então observe por que Jó recebeu tudo em dobro, por que Deus deu o dobro para ele. Porque Deus, ele deu em dobro aquilo que eu perdi. É a adoração. Porque quando você adora, Deus, ele te devolve em dobro. Se a reação de Jó fosse murmuração, ele teria perdido tudo aquilo que Deus poderia dar para ele. Então, quando nós murmuramos, nós perdemos uma bênção que Deus quer nos entregar. Quando nós desistimos, nossa bênção. Quando nós desagradamos a Deus, ou no falar ou no agir, às vezes, inclusive, nós perdemos algo. Mas quando nós adoramos, quando a nossa resposta, mesmo diante de tudo que aconteça, é adoração, então o Senhor, ele nos dá em dobro. Se você quer receber algo em dobro da parte de Deus, se você quer restauração na família, se você quer seu esposo que ainda não é salvo, que ainda não confessou a Cristo, se você quer os seus filhos restaurados, se seus filhos quer que eles voltem para o Senhor, então a sua resposta tem que ser adoração. É na adoração, é você permanecendo adorando a Deus, que no momento certo o Senhor, ele fará tudo aquilo que você deseja. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo que Satanás quer que você faça é desistir, é murmurar. Porque Satanás vai falar assim para Deus, aqui no contexto, na conversa deles, quando ele se apresenta diante de Deus, e Deus vai falar assim: tem visto meu servo Jó? Satanás vai responder para Deus, e depois que eles fazem um acordo, fica implícito isso, na verdade. Deus, ele vai dizer, e ele acredita nisso, Jó vai adorar. Satanás fala: não, Jó, ele vai blasfemar. Satanás fala: Jó vai blasfemar, e Deus fala: não, ele vai adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a resposta dele foi a adoração. Foi aquilo que saiu dos lábios de Deus. Jó não sabia de tudo isso. Todavia, a resposta dele foi aquilo que agradou ao Senhor. Então a nossa resposta também tem que ser algo que agrade a Deus. Ainda que não seja fácil. Porque a vontade dele tem que ser feita na nossa vida. Porque o filho veio para cumprir a vontade do pai. Mas olha só o que o filho sofreu. Olha o que ele teve que padecer para que a vontade do pai seja cumprida. Então nem sempre a vontade de Deus ela é fácil. Nem sempre a vontade de Deus é algo que não vai doer. Às vezes ela dói. Mas importa que seja a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Depois os amigos de Jó vão vir também. Satanás também vai falar nos lábios deles. E é por isso que há uma repreensão de Deus. Logo no final, lá no capítulo 42, Deus, ele vai conversar com um dos homens, ele vai chamar a atenção de Elifaz. E vai dizer que a sua ira se acendeu sobre ele. Porque aquilo que ele tinha falado a respeito de Deus com Jó não era verdade. Ou seja, aquilo era doutrina de demônios, aquilo não era a verdade de Deus. Somente Jó falou que era verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso, Jó ele vai receber. Então, por isso Deus ele vai honrar Jó novamente. Porque ele permaneceu fiel a tudo aquilo, diante de tudo aquilo que ele passou, mas ele permaneceu firme no Senhor.
O que nós precisamos fazer é isso. O Senhor ele nos dá essa graça para que nós possamos assim agir, nós possamos reagir diante de tudo que acontece na nossa vida. Então, a resposta que você tem que dar para esse momento que você está passando é continuar adorando, é continuar perseverando, é continuar sendo fiel ao chamado, ao propósito. Os amigos de Jó vão vir, a palavra vai dizer que eles vão vir se condoer dele, ou seja, vão vir. Aí quando eles chegam ali, eles vão querer fazer um papel que na verdade eles não tinham condições. Que papel é esse? Um papel que somente o Espírito Santo pode fazer. Porque somente o Espírito Santo pode nos consolar. E eles vieram fazer um papel ali e acabaram até, de certa forma, trazendo mais aflição a Jó, trazendo mais aflição à vida de Jó. Então, Deus, ele, todos os momentos que Jó passou, ele o sustentou para que ele permanecesse daquela forma. Ele viu todo o consolo necessário, apesar da dor que ele estava sentindo física, emocional e também espiritualmente falando, ele estava magoado com tudo aquilo. Estava, claro, diante de tudo que tinha acontecido, ele estava triste, de certa forma, não com Deus, mas ele não entendia o que ele estava passando. Todavia, Deus o sustentou para que assim ele permanecesse. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sincero diante de Deus, permanecesse ali de forma agradasse ao Senhor. Certo. Calma aí, porque eu vou. Peraí. Encerramento. Meus irmãos e minhas irmãs, parece de uma certa forma a gente olhando tudo que ele passou, o sofrimento. Alguém pode ter olhado para Jó e ficado com pena dele. Mas entenda uma coisa aqui, receba isso no seu coração em nome de Jesus. Deus não tem pena de vencedor. Deus ele tem consolo para o vencedor na hora da tribulação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus quando Abraão estava indo com Isaac, ali para Isaac ser, no coração de Abraão já tinha entregue. Quando ele não vem consolar Isaac falando, coitadinho, vai morrer, não. Porque Deus ele não tem pena de quem é vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas às vezes têm pena, mas a perspectiva de Deus não é essa. A forma como Deus ele vê o homem não é como o homem vê o outro homem. Então às vezes as pessoas olham para nós, ou olhamos para uma situação e ficamos com pena. Mas esse não é o comportamento e a reação de Deus diante disso nos mostra, o texto nos mostra. Porque para Deus, Jó ele já era um vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu declaro nessa noite, receba essa palavra. Você é um vencedor e você é um verdadeiro adorador. Então permaneça buscando ao Senhor, sendo sincero, reto e íntegro diante dele. O Senhor fará grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos aqui encerrar. Vou pedir novamente que o pastor Luiz Carlos ele faça uma oração aqui. E agradecendo também, já orando por todos os irmãos, por todas as irmãs, que o Senhor faça grandes coisas na vida de cada uma. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Amém. Aleluia! Glória a Deus, vamos ouvir o nosso